Boa noite. O entrevistado de hoje, que irá auxiliar para o trabalho de apresentação de prática sobre o tema intraempreendedorismo, a ser divulgado em sala de aula na Faculdade Leonardo da Vinci, do Grupo Uniaselv, é o consultor Marcos Ronsoni, que é cofundador da Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Comportamental, SBDC, docente da pós-graduação em gestão, docente de pós-graduação em psicologia organizacional da ISAD, Laurent International Universities, facilitador líder do Seminário Empretec, ONU Sebrae, consultor sênior do Sebrae e Senac, coaching de empreendedorismo e transição de carreira da Produtive, carreira e conexões com o mercado, coach membro da Sociedade Brasileira de Coaching SBDC, presidente do Comitê de Empreendedorismo Anshan, especialista em dinâmica de grupo pela Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupo SBDG e conferencionista nacional de temas ligados à performance profissional e organizacional. Boa noite, Marcos. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, um prazer. Depois desse vasto currículo aqui, Marcos, poxa, eu acredito que as perguntas que eu vou te fazer, eu acredito que alguma coisa tu saiba. Vamos tentar, né? Vamos tentar, então? Bom, Marcos, esse trabalho em si ele vai ser apresentado na Faculdade Leonardo da Vinci, como foi comentado, em sala de aula, e nós estamos desenvolvendo um trabalho de intraempreendedorismo, certo? E eu te pergunto, pela tua experiência, por esse teu currículo, né? O que é intraempreendedorismo? Bom, intraempreendedorismo, Daniel, é o empreendedor interno, né? Também chamado de empreendedor corporativo. O que difere, então, o empreendedor corporativo do empreendedor franco, né? Para criar uma denominação que os diferencie. O empreendedor franco, ele tem características de quem vai ter o seu próprio negócio. Normalmente tem uma independência maior. Já quando está se falando de competências do empreendedor corporativo, o que é mais valorizado é a capacidade de inovação, criatividade e ser uma pessoa protagonista, né? Que não seja coadjuvante, que tome frente, que faça as coisas acontecer, que tenha uma visão mais holística, mais abrangente, que não seja uma coisa segmentada, cuida só do seu setor, não consegue enxergar o todo da empresa. Então, é hoje muito esperado pelas organizações que se tenha funcionários com essas características, pessoas que vêm para dentro da organização para deixar um rastro, para deixar uma transformação, para deixar um resultado e não simplesmente para vir e fazer a tarefa. Esse é o empreendedor corporativo. Certo. É uma pergunta também relacionada, uma colega até fez uma pergunta, pediu para fazer uma pergunta, né? Você acredita que o intraempreendedorismo ainda assusta muito donos de empresas com receio de que seu funcionário cresça mais do que sua empresa? Principalmente o pequeno empresário, né? Assim, perceber, quem tem visão não tem medo. Agora, o pequeno empresário, às vezes começando, ele fica pensando, se esse cara crescer demais, ele vai acabar me levando os clientes. Eu nunca me esqueço, uma vez eu fui cortar cabelo num salão, numa barbearia. E eu me lembro que o barbeiro comentou lá, assim, que era muito difícil colocar outra pessoa para fazer o trabalho ali, porque acabavam levando os clientes. E essa é a visão do pequeno empresário. Às vezes, se eu tiver um cara muito esperto aqui, com muita capacidade, daqui a pouco ele sai e monta um negócio igual o meu e está competindo comigo. O que eu acho que é uma visão distorcida, né? Assim, para não correr o risco de ter alguém que vai te levar os clientes, tu tem sempre pessoas com menor capacidade. E aí o teu negócio não cresce. Então, eu penso que isso é um risco inerente a quem tem negócio e quem tem visão não tem esse medo. Isso é mais para quem assim, tem uma visão míope, distorcida da realidade e prefere ter um negócio pequeno, porque hoje não tem como tu crescer se tu não contar com as pessoas, se tu não aprender a delegar, se tu não sair da máxima que só tu sabe fazer e o domínio da informação tem que estar contigo. Aí vai ser sempre um micro negócio. A forma de crescer é ter pessoas que tenham capacidade de gestão e uma vez um amigo meu, Ulisses, que eu considero assim, um intraempreendedor, ele é country manager de uma multinacional e ele me disse assim, que uma das principais características de um bom gestor é saber das suas deficiências e conseguir contratar pessoas para suprir as suas deficiências. Eu achei aquilo muito legal, porque
assim, é um desafio. Normalmente a pessoa procura alguém para contratar que seja parecido com ela e não diferente. E talvez a sabedoria está em conseguir contratar alguém que seja melhor naquilo que tu não é bom, para que haja um equilíbrio dentro da organização. Certo. Eu enxergo dessa maneira. Certo. Outra pergunta então, Marcos. Levando em consideração de que qualquer empreendedor está suscetível a erros, de que forma é possível incentivar o intraempreendedorismo dentro das empresas sem arriscar a saúde financeira do negócio? Bom, acho que qualquer pessoa está sujeita a erro, né? O erro é inerente a qualquer negócio. Então, antes de dizer assim, de que forma fazer, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa é criar a cultura de admitir que as pessoas vão errar. Não tem perfeição. Então, no momento que tu está aberto a que um colaborador teu faça alguma coisa que tenha um resultado que não é o resultado desejado, já abre um espaço para criatividade, para inovação, para se fazer coisa diferente. Se esse espaço não existe, ele vai fazer mais do mesmo, ele vai fazer sempre a mesma coisa, porque aquilo ali está testado e a chance de errar é menor. Agora, também por outro lado, eu não posso abrir um espaço para minha empresa para fazer o que quiser e daqui a um pouco começar a ter sucessivos erros e aí prejudicar a saúde financeira da empresa. Então, como minimizar os erros? Com planejamento. Não fazer as coisas no improviso, porque inovar é possível desde que eu consiga previamente perceber o que é essa inovação, fazer uma avaliação de como é que essa inovação vai impactar nos resultados e aí eu conseguir ver antes que resultado que isso possa gerar, minimizar os erros antes de implantar. Assim, eu gosto muito daquela estratégia, vamos afundar o navio enquanto ele está no papel, né? Então a gente vê tudo que pode dar errado. O Amir Klink, quando fez aquela viagem em que ele acabou gerando o livro 100 dias entre o céu e o mar, que ele atravessou o Oceano Atlântico num barco a remo, ele fez várias vezes essa técnica. Quer dizer, ele fez um negócio que era quase que impossível, atravessar o Oceano Atlântico num barco a remo, mas ele chamava os amigos dele e dizia assim, o que pode dar errado? Ele chamava os especialistas e os especialistas apontavam de antemão, olha, isso aqui pode acontecer, pode quebrar isso, pode estragar aquilo, pode ficar perecível isso, e ele foi corrigindo isso no papel antes de fazer. Então quando fez, diminuiu muito as chances de dar errado. É óbvio que numa viagem dessas, provavelmente muitas coisas que ele previu, ele teve que improvisar porque saíram diferente. Mas se ele não tivesse feito esse planejamento prévio, certamente não tinha atravessado o Oceano Atlântico. Pelo menos não tinha atravessado em 100 dias, como ele determinou antes. Então o planejamento é, digamos assim, a vacina contra o errar mão, né? Contra prejudicar o resultado. Certo. Considerando a questão do jovem aprendiz, é possível criar um empreendedor ou trata-se de um talento nato que precisa apenas ser identificado? Acho que tem as duas coisas. Tem um nato, tá? Que precisa ser refinado. Normalmente o nato também tem, toda a qualidade também é um defeito. Se tu pensar na tua principal característica enquanto profissional, tu vai ver que tem algumas características que são positivas, que são qualidades, mas que em alguns momentos também te prejudicam. Então toda qualidade em algum momento também atrapalha porque mostra um ponto forte. Como todo defeito em algum momento também te ajuda, porque mostra um ponto fraco e em algum momento ele acaba sendo saudável. Então é importante entender que quando estás falando de competência, de comportamento, de jeito de ser, a gente precisa trabalhar a intensidade e a combinação desse jeito. É isso que gera melhores resultados. Não tem uma pessoa perfeita. Agora, e a pergunta que tu fez é, as pessoas nascem prontas ou elas podem ser desenvolvidas? Bom, tem os que nascem prontos e que precisam ser refinados, e tem os que não nascem prontos e podem ser desenvolvidos. Tem duas correntes. Tem uma corrente que acredita que quem nasceu lagartixa, por mais que tu estique, não vira jacaré. Ele vai ser uma lagartixa esticada. E tem aqueles que acreditam que sim, dá para transformar uma lagartixa em jacaré. Eu acho que o ideal, se tu está pensando em contratar uma pessoa que tem características intraempreendedoras, procura colocar na seleção já alguns indicadores que possam facilitar essa contratação. Porque se tu contratar uma pessoa que não tem essas características, tu vai ter muito mais trabalho para capacitá-lo depois, para transformar. Principalmente porque tu vai ter que mexer com o jeito dela funcionar, com o jeito dela ser. Isso não é fácil.
Afinal de contas, a premissa é ela querer e estar disposta, então isso é muito difícil. Então, se está falando de seleção, prefiro selecionar alguém já pronto. Agora, se eu tenho uma equipe, né, ou eu sou uma pessoa que não sou uma pessoa empreendedora e quero me desenvolver, é possível? É possível a transformação desde que a pessoa queira, se monitore, tome consciência. O autoconhecimento é uma forma de estar se desenvolvendo, porque tu vai percebendo algumas lacunas e vai de forma assim, consciente, de forma a ter atenção nos seus atos, conseguir ir fazendo de jeito diferente. Então é possível, por exemplo, uma pessoa que tem pouca visão de oportunidade, se ela começar a dar o foco para isso, ela vai começar a perceber melhores oportunidades até o ponto dela ser uma pessoa com boa visão de oportunidade. Eu sou com pouca proatividade, eu quero ser mais proativo. Uma vez que eu identifico isso, eu posso conscientemente passar a ser uma pessoa mais proativa e aí eu vou desenvolvendo esse novo jeito de ser. O ser humano, graças a Deus, tem a capacidade de mudar e de se transformar e é isso que eu acredito. Ô Marcos, só tenho que te agradecer então pela tua entrevista, tá? Em nome também da turma a qual eu represento, dos colegas de grupo também, tá? Na Faculdade de Marketing do grupo Uniaselv, tá? Te agradecer. E também vou pedir para te deixar aí um contato aí, o teu site aí, para o pessoal poder depois dar uma olhada também, entender um pouco mais de quem é essa pessoa que eu estou entrevistando aqui, né? Legal, eu que agradeço a oportunidade, para mim é sempre bom estar falando sobre esse tema. Então, se quiserem olhar o site, é o site da SBDC, é sbdc.com.br. Nós temos também um programa de planejamento de carreira de jovens, que chama-se Programa Conexão Y, então é programaconexãoy.com.br, e lá vocês vão encontrar assim, coisas que a SBDC faz no campo do empreendedorismo, do intraempreendedorismo, do desenvolvimento de liderança. Em resumo, nós trabalhamos fomentando a performance, tanto profissional quanto organizacional. Então, se por acaso interessar, lá tem os meus contatos, vocês têm no site, vocês podem fazer contato com a gente. Estamos aí disponível também, se quiserem, através do site, nos mandar um e-mail para esclarecer mais alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigado. Grato, Marcos. Muito agradecido.